Imagine um país cuja capital é repleta de belíssimas catedrais vazias. Afinal, seu povo, historicamente cristão, está cada vez mais indiferente à religião. Não, pessoal, esse não é mais um vídeo sobre a Estônia. Estamos falando da República Tcheca, ou simplesmente Tchequia, o país que deixou Deus de lado. Essa conclusão tem base nas pesquisas da Pew Research Center, de acordo com a qual 84% dos cidadãos da República Tcheca não consideram religião importante. Tais números colocam o país na frente da Estônia, a qual eu apresentei num vídeo há alguns anos, como o país menos religioso do mundo na época. Porém, ao contrário da França, Suécia, Alemanha e tantos outros onde a queda do cristianismo foi acompanhada da ascensão da chamada cultura woke, aqui, nesse país em particular, a ausência da fé religiosa ainda não foi substituída por essa nova religião tão comum nos países ricos do Ocidente. Por que a República Tcheca abandonou sua fé no cristianismo? Porque o país ainda não se curvou à ideologia progressista tão comum nos países vizinhos? E por que você deveria tomar cuidado com a polícia de Praga? Como foi visitar o país por um mês, como nômades digitais? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Não, pessoal, eu não estou mais na República Tcheca. Nós visitamos o país há alguns anos, então vocês verão nas imagens que lá eu estou menos velho, menos feio e menos barbudo também. Eu estou editando esse vídeo aqui em Balneário Camboriú, no sul do Brasil, onde vamos ficar por alguns meses. E antes de retornar ao vídeo, eu já aproveito para falar para vocês sobre essas camisetas da Insider que eu tenho usado aqui nesses dias frios no sul do Brasil. Elas são confortáveis, não esquentam muito no calor, desamassam no corpo, não desbotam e também não acumulam odor de suor. Mesmo no calor do Panamá, eu usei as camisetas algumas vezes sem precisar lavá-las. E todas elas são justas no peitoral e folgadas na barriga, o que é muito útil para quem ainda não tem aquele físico de atleta. Eu vou deixar para vocês aqui um código de desconto de 12% para você adquirir essas camisetas, bonés, meias e muito mais na Insider Store. E agora vamos falar um pouco sobre a República Tcheca, começando pela sua geografia. República Tcheca ou Tchequia. Ambos os nomes são corretos e utilizados oficialmente, então usarei os dois aqui nesse vídeo. Qual dos dois será mais utilizado como piada de quinta série aqui nos comentários é algo que eu estou curioso para descobrir. Vocês que são velhos o bastante já ouviram falar da Tchecoslováquia, um país que existiu até o final de 1992 e que pacificamente se dividiu em dois, dando origem à Eslováquia e à República Tcheca. O território da República Tcheca abrange uma área de 78 mil km². Isso significa que o país é bem menor, por exemplo, que o estado de Santa Catarina, ou de forma mais específica, ele possui uma área equivalente à soma dos estados da Paraíba e do Sergipe. Já sua população é de cerca de 10 milhões de habitantes, uma população um pouco menor que a da cidade de São Paulo. O idioma oficial do país é o tcheco, que pertence à família das línguas eslavas, ou seja, é da mesma família que o idioma russo. Porém, ao contrário dos povos eslavos orientais que utilizam o alfabeto cirílico, os tchecos fazem uso do alfabeto latino. O idioma tcheco, por sinal, é muito similar ao eslovaco, sendo que ambas as línguas são mutuamente compreensíveis. E caso você esteja curioso, aqui vai uma tcheca falando o idioma da Tchequia. Obloha by zítra měla být převážně polojasná až skoro jasná. Během odpoledních hodin od severu očekáváme přibývání oblačnosti, no a zároveň se zvýší vlhkost vzduchu. To znamená, že venku bychom měli mít zítra dusno. Embora faça parte da União Europeia e da Zona Schengen, a Tchequia ainda não adotou o euro como sua moeda oficial. Por lá, a moeda ainda é a coroa tcheca, que de uma forma ou de outra está em circulação há mais de 100 anos. Apenas a título de comparação, $1 vale 22 coroas tchecas, o que não dá nem para um cafezinho expresso, que normalmente custa entre 40 e 60 coroas. Mas não se engane, embora a taxa de câmbio seja baixa, o fato é que essa moeda é considerada bastante estável. De fato, menos de 20% dos tchecos querem que sua moeda seja trocada pelo euro nos próximos anos. Essa estabilidade se reflete no poder de compra da população do país.
A Tchequia ainda está longe de alcançar os níveis da Irlanda, que possui o maior poder de compra do mundo, de acordo com o FMI. Ainda assim, os tchecos ocupam a posição 37 nesse ranking, com um PIB per capita de 50 mil dólares, algumas posições acima de Portugal e nada menos que 50 posições acima do Brasil, que possui um PIB per capita de nada impressionantes 20 mil dólares. Antes de entrar na parte mais controversa do vídeo e falar sobre religião, vamos fazer um breve resumo da história da Tchequia. Antes de se tornar uma nação independente, seu território foi habitado por várias tribos, incluindo os tchecos, no início da Idade Média. No século IX, a formação do Ducado da Boêmia marcou o início da identidade tcheca. A Boêmia passou a ser governada por uma série de dinastias, culminando no reinado do rei Carlos IV. No século XIV, um período de florescimento cultural e econômico, durante o qual Praga se tornou um importante centro europeu. Posteriormente, a Boêmia e a Morávia caíram sob influência dos Habsburgos no século XVI, permanecendo parte do Império Austro-Húngaro por séculos. A crescente nacionalidade tcheca e o desejo de independência se intensificaram durante o século XIX, culminando na Declaração de Independência em 1918, quando a Tchecoslováquia foi formada, unindo tchecos e eslovacos. A Tchecoslováquia enfrentou desafios na forma da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente sob o domínio comunista após um golpe em 1948. Por 4 décadas, a Tchecoslováquia viveu sob um regime comunista de partido único. Em 1989, a Revolução de Veludo, uma série de protestos pacíficos liderados por figuras como Václav Havel, derrubou o regime comunista, levando à democratização e à separação pacífica da Tchecoslováquia em 1993, resultando na criação da República Tcheca e da Eslováquia. A República Tcheca, ou Tchequia, buscou integração com organizações internacionais como a União Europeia e a OTAN, enquanto implementava reformas econômicas. Praga, sua capital, se tornou uma cidade turística e culturalmente rica, mantendo seus marcos históricos e arquitetônicos. Hoje, a Tchequia é um dos países mais pacíficos do mundo, ficando sempre no top 10 ou top 15 do Índice Global da Paz. Traduzindo, ao contrário dos Estados Unidos, Reino Unido e França, a República Tcheca não cria encrencas com outros países, fazendo com que suas cidades sejam alvos improváveis de ataques, como os que já vimos em Paris e Londres. O país também tem um baixíssimo índice de homicídio, de apenas 0,4 por 100 mil habitantes, sendo mais seguro que Portugal, empatado com a Irlanda e Emirados Árabes Unidos. E num país tão indiferente à religião, será que o índice de suicídio é alto? Entre homens, há 14,4 suicídios por 100 mil habitantes por ano, um número similar ao do Canadá. No Brasil, entre homens, há 10,3 suicídios por 100 mil habitantes, um índice menor, mas nem tanto. Em 2017, eu publiquei um vídeo controverso, onde eu usei a República Tcheca como exemplo para afirmar que um país não precisa de religião para que seu povo seja pacífico. Afinal, lá estava eu, caminhando com equipamentos caros no meio de um monte de ateus e sem medo de ser assaltado. Algo que eu não poderia fazer no Rio de Janeiro, uma cidade repleta de igrejas lotadas e uma estátua gigante de Cristo. Bem, em mais de uma década fazendo vídeos, eu nunca tive uma porcentagem tão grande de dislikes. Muitos disseram que o país é pacífico porque o diabo não precisa atacar quem está do lado dele. Já outros disseram que eu deveria me arrepender dos meus pecados enquanto é tempo, sob risco de passar a eternidade jogando pôquer com o capiroto, ou algo assim. E hoje, depois de muitos anos e muitas viagens e muitos vídeos onde eu sou chamado de fascista e comunista ao mesmo tempo, eu mudei de opinião acerca da importância da religião para um país e para um povo. Não, eu não me converti, eu continuo sendo aquele cara chato, cético e agnóstico quanto ao sobrenatural. Porém, religião não é algo confinado apenas ao sobrenatural. Religião afeta a cultura do povo, a qual afeta a política do país, que por sua vez afeta suas leis e sua economia.
O erro de muitos ateus lá em 2010, e o meu erro também, foi achar que a religião, vista como algo irracional por ateus, seria facilmente substituída por movimentos filosóficos mais racionais e com base em evidência empírica. Porém, 12 anos depois, e aqui estamos nós no Ocidente, debatendo o que é uma mulher e quantas dezenas de gêneros existem e se homem pode menstruar e dar à luz. É sério. O irônico é ver quantos ateus supostamente racionais se converteram a essa nova religião dogmática e bizarra. E falando em religião bizarra, depois desse vídeo, vocês precisam assistir o vídeo sobre a bizarra religião da Coreia do Norte. A República Tcheca possui um passado muito religioso, desde sua conversão ao cristianismo no século IX até o início do século XX. Uma boa prova disso são suas belíssimas catedrais, construídas na Idade Média, como a de São Vito, que até hoje são pontos turísticos muito procurados. A capital do país, inclusive, é a sede de uma das devoções católicas mais famosas do mundo, a do Menino Jesus de Praga, que remonta ao século XVI. Porém, esse cenário está mudando. A República Tcheca tem se tornado, com muita rapidez, um país com um sentimento religioso quase inexistente. Na verdade, esse é um dos países em que a religião menos importa para a vida das pessoas. Trata-se do 4º lugar nesse ranking da Pew Research. Sim, essa situação se aplica também a vários outros países europeus, inclusive em regiões eslavas e nórdicas. Mas o caso tcheco é ainda mais impactante. Atualmente, metade da população do país se declara sem religião. Outros 30% não declararam sua religião nas pesquisas, o que significa que o número daqueles que não possuem sentimentos religiosos pode atingir 3 a cada 4 tchecos. Apenas 12% da população do país se declara cristã, sendo que, no começo do século XX, a República Tcheca possuía uma população composta por 82% de católicos. Ao que tudo indica, o passado religioso dos tchecos é cada vez mais apenas isso, o passado. Mas o que levou a Tchequia a esse cenário? A explicação mais óbvia seria a influência do período comunista no país. Afinal, essa é uma ideologia conhecida por seu ateísmo. Porém, embora essa seja uma possibilidade real, um exemplo bastante próximo coloca essa hipótese em xeque. A Polônia, vizinha da República Tcheca, sempre guardou semelhanças com esse país. Origem eslava, idioma semelhante, uso do alfabeto latino e uma população muito católica. Porém, o sentimento religioso sobrevive firme e forte entre os poloneses, mesmo após o comunismo. Atualmente, 25% dos novos padres europeus vêm da Polônia, país que concedeu à Igreja Católica um dos papas mais importantes de sua história. Acredite ou não, a Polônia até mesmo proclamou o próprio Jesus Cristo como seu rei alguns anos atrás. Em outras palavras, é difícil justificar a atual situação tcheca com base apenas no comunismo. De qualquer forma, a República Tcheca tem ainda outra característica que a diferencia, desta vez, de outras nações europeias ocidentais, que também têm abandonado seu passado religioso. Ao contrário de países como França, Reino Unido e Suécia, a República Tcheca não tem se curvado ao progressismo, a famosa cultura woke. E eu entendo que, infelizmente, não há um termo neutro e amplamente conhecido para se referir a essa tendência no Ocidente. Então, quando eu usar os termos lacração, cultura woke e progressismo nos meus vídeos, eu me refiro à seguinte definição. Abre aspas. Quando corporações multibilionárias e elites políticas manipulam e usam minorias e suas causas sociais como massa de manobra e escudo humano para avançar uma agenda política. Fecha aspas. Nesses países, a religião cristã parece ter sido substituída não pelo ateísmo, mas sim pela religião da militância lacradora, com os dogmas da ideologia de gênero, da imigração forçada e do bem-estar social. Os tchecos, por sua vez, são muito mais conservadores que seus pares ocidentais. Mas o que explica esse fenômeno?
A verdade é que a República Tcheca possui algumas diferenças sociais que acabam pesando nesse sentido. O citado conservadorismo é um desses pontos, principalmente em se tratando dos tchecos que não vivem nos grandes centros urbanos. Além disso, a experiência comunista no país ajudou a blindar os tchecos contra as ideias da extrema esquerda. Os países da Europa Ocidental, que não passaram por isso, hoje estão tomados por um tipo de regressismo disfarçado de progressismo. Em resumo, ao que tudo indica, os tchecos não venderam suas almas ao demônio woke, como tantos outros países do Ocidente. Mas, com a pressão constante da União Europeia, será que eles vão conseguir se manter firmes em suas convicções? E nossa experiência na República Tcheca como nômades digitais, como foi? Nós ficamos um mês em Praga em fevereiro de 2017. Deu tempo de interagir bastante com a cidade. Deu até tempo de ficar doente e parar no hospital. Em Praga havia um hospital canadense e outro hospital com um setor internacional com funcionários fluentes em inglês. Bastou uma semana de antibióticos e minha sinusite estava curada. E não saiu caro, cerca de 75 euros para consulta, remédios e retorno. Praga tinha preços parecidos com os de Lisboa, ou seja, um custo de vida menor que em cidades como Paris, Londres e Munique. Porém, muita coisa mudou e encareceu de 2017 para cá, principalmente os aluguéis. Ainda assim, atualmente, um cidadão tcheco tem, em média, o triplo do poder de compra de um brasileiro. Praga é uma cidade com uma arquitetura clássica belíssima. Ao caminhar pela cidade, eu dizia, brincando, que estava à procura de um lugar feio, mas não conseguia encontrar. Tudo era bonito aos detalhes. Num lugar tão bonito, me chocou ver a enorme quantidade de cocô de cachorro pelas calçadas. Já que as pessoas aqui simplesmente não tinham o hábito de coletar os dejetos dos cães. E talvez você diga, ok, Rafael, é essa a sua pior reclamação? Não, há coisas muito piores por aqui, infelizmente. Praga é um paraíso para vários tipos de predadores de turistas. Felizmente, eu consegui desviar desses malandros, mas acabei caindo numa pegadinha e tendo que pagar uma multa obscura por não ter um bilhete de metrô. Não, nós não tínhamos embarcado ainda. Estávamos na estação procurando o local certo para comprar o tal bilhete, o que é mais difícil quando você não fala o idioma local. Os fiscais não quiseram saber e disseram que naquela parte da estação eu já deveria ter comprado o meu bilhete. Eu tentei explicar o mal-entendido para os policiais ao lado, mas logo descobri que os dois malandros fardados e armados também estavam envolvidos no esquema e queriam a comissão deles. Pois é, há países como o Brasil onde eu tenho medo do ladrão, e há países como a República Tcheca onde eu tenho medo da polícia. Alguns dias depois estávamos na rodoviária à espera de um ônibus rumo à Polônia. E novamente presenciamos dois policiais mal educados enchendo o saco de turistas e cidadãos, os interrogando e exigindo identificação. Bem, a essa altura eu já havia aprendido uma coisa. Esse papo de que quem não deve não teme não significa muita coisa por aqui. Então eu resolvi prosseguir logo para o embarque antes que os policiais viessem nos atormentar. Dentro do ônibus havia dois sujeitos tensos, mas assim que o ônibus partiu, eles apertaram as mãos e comemoraram, como se tivessem acabado de se safar de um crime. Eu não sei, mas se foi esse o caso, talvez a polícia de Praga teria sido mais eficiente se gastasse menos recursos pentelhando e extorquindo turistas e direcionasse tais recursos para inteligência e treinamento. Fica a dica. Minha experiência na República Tcheca me fez apreciar ainda mais Portugal, para onde nós voltamos algumas semanas depois. Em Portugal tínhamos um clima melhor, comida melhor, pessoas mais amigáveis e policiais e fiscais mais amigáveis e mais humanos também. De lá para cá, já revisitamos a Polônia 5 vezes, mas não fizemos questão de revisitar a República Tcheca ao lado. Se vocês me verem novamente em Praga, pode ter certeza que é por um bom motivo que vai além do turismo. Mas esse sou eu. Talvez você tenha uma experiência mais positiva ao visitar Praga, que inegavelmente é uma cidade bonita aos detalhes. E claro, há também a história do país e aquela questão cultural controversa sobre a qual falamos aqui no vídeo.
Afinal, não são muitos países que conseguem a proeza de deixar o cristianismo de lado sem se converter em seguida à religião do wokismo. Quanto tempo será que a Tchequia vai resistir a essa dominação cultural? Horas, façam suas apostas nos comentários. Tudo isso faz da República Tcheca um país interessante para ser estudado e talvez até visitado. E para você que está preocupado com a instabilidade do Brasil e até mesmo das incertezas geopolíticas atuais, confira o nosso curso Plano B. Aprenda os 4 passos para blindar seu patrimônio e proteger sua família contra a instabilidade do Brasil. Mais detalhes no link abaixo. E para você que ainda não fechou esse vídeo, que tal ajudar o canal assistindo mais vídeos relacionados? Como esse vídeo aqui sobre a Bulgária, o país que deu um presente terrível para o Brasil. Ou então veja esse outro vídeo aqui sobre a bizarra religião da Coreia do Norte. Muito obrigado e até o próximo vídeo.